Congresso vota nesta quinta resolução para alterar regras do orçamento secreto. A votação está prevista para acontecer menos de 24 horas após a presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministra Rosa Weber, votar pela inconstitucionalidade das emendas do relator. O Congresso deve votar nesta quinta-feira, 15, um projeto de resolução para alterar as regras das emendas do relator à Lei do Orçamento Anual, que ficaram conhecidas como orçamento secreto. A votação está prevista para acontecer menos de 24 horas após a presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministra Rosa Weber, votar pela inconstitucionalidade do orçamento secreto. Rosa Weber é relatora de ações que contestam a regularidade dessas emendas, criadas em 2019. O orçamento secreto deu ao relator do Orçamento da União o poder de distribuir quantias bilionárias em emendas parlamentares. As ações que contestam o mecanismo dizem que falta transparência e critérios claros de distribuição. Rosa Weber foi a primeira e a única a votar até agora. A sessão desta quarta foi encerrada, e o julgamento deve ser retomado nesta quinta, 15, com os votos dos demais ministros. O autor do projeto de resolução que será votado no Congresso é o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, PSD. A pauta inclui outros itens a serem votados. Ao todo, são 25 vetos e 30 projetos para a liberação de crédito. O que é o orçamento secreto? O orçamento secreto é como ficaram conhecidas as emendas de relator, recursos da União que são direcionados pelo relator do orçamento. Os recursos, em geral, são liberados pelo relator a pedido de deputados e senadores, mas o nome dos parlamentares, em geral, não é identificado no sistema do Congresso. As emendas de relator ficaram, por isso, conhecidas como orçamento secreto. Hoje, o Congresso tem um sistema para divulgar essas informações, mas ainda há lacunas em boa parte das indicações. Por que a resolução pode dar mais transparência ao orçamento secreto? A resolução altera a forma como a emenda de relator é registrada no sistema da Câmara. Como é hoje, em 2021, após determinação do STF para dar maior transparência aos recursos, o Congresso aprovou uma resolução abrindo brecha para que as emendas de relator fossem atribuídas a usuários externos, prefeituras, governos estaduais, igrejas e instituições privadas, por exemplo. Apesar de alguns parlamentares identificarem seus nomes nas indicações, a medida não é obrigatória pelas normas atuais. Como ficará com a aprovação da resolução? As emendas serão distribuídas com base exclusivamente em indicações cadastradas de parlamentares, as quais podem se basear em demandas da sociedade civil. A Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, do ano que vem já previa essa obrigatoriedade de tornar público o nome do parlamentar que fez a indicação. A resolução define regra para dividir a indicação das emendas? Sim. Se a medida for aprovada, a indicação da verba passará a ser dividida da seguinte forma: 15% para as cúpulas do Senado e da Câmara, 7,5% para a mesa diretora de cada casa, com indicações feitas pelos respectivos presidentes, 5% para serem divididos entre o presidente e o relator da Comissão Mista de Orçamento, CMO, e 80% para as indicações dos partidos, de acordo com o tamanho das bancadas, 23,33% para as indicações dos senadores e 56,66% para as indicações dos deputados. A divisão dos recursos com base no tamanho dos partidos no Congresso vai beneficiar o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, que elegeu as maiores bancadas na Câmara e no Senado. O PT do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, também receberá boa parte dos recursos, uma vez que elegeu a segunda maior bancada de deputados. O texto, contudo, não estabelece regras claras sobre como os recursos serão divididos entre os parlamentares. Caberá ao líder de cada legenda fazer a divisão. Ou seja, a medida permite que os recursos continuem concentrados nas mãos de poucos parlamentares. A proposta também destina, pelo menos, 50% das emendas para saúde e assistência social. A resolução define regra para dividir a aplicação das emendas? Não. Na avaliação de técnicos do Congresso, o projeto não resolve um dos principais imbróglios do orçamento secreto, o critério que define quais municípios receberão os recursos. Na forma como o mecanismo é distribuído, prefeituras com poucos habitantes, por exemplo, recebem mais do que municípios mais populosos ou com mais carências. Quem apresentou a proposta? As propostas foram apresentadas pelas mesas do Senado e da Câmara dos Deputados. Em qual contexto essa resolução foi proposta?
A resolução foi aprovada em meio ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre a constitucionalidade das emendas de relator. No início do dia, o Congresso Nacional chegou a enviar um ofício ao Supremo tratando da proposta, mas a presidente do Supremo, Rosa Weber, afirmou que essa informação não prejudica o andamento do julgamento.